Mais uma parte, né? Que meu amigo, sim, seu amigo. Desde que a gente se conheceu, a Batata falava mal do namorado dela pra gente. Parecia que nada que o garoto fazia tava bom pra ela. E ela adorava usar essas desculpas pra implementar os longos monólogos, onde ela ficava falando dela e de seus problemas por 24 horas seguidas. Até que um dia eu simplesmente estourei e disse: Batata, termina logo com esse cara. E pronto, chega disso. E sabe que ela me escutou? Ela mandou uma mensagem pra ele falando que queria conversar e ele aceitou. A Amanda, infelizmente, não conseguiu estar presente para essa treta. Mas eu estava lá de camarote, só pela fofoca. Eu a esperei terminar de falar com o garoto até que me dei ela aos prantos e disse que quando ela foi devolver a aliança, ele pegou, colocou de volta na mão dela e disse: dá isso daqui pra alguém que te ama de verdade. E saiu. Eu só me lembrei da cena do Frozen. Eu só me lembrei depois disso. Ela começou a berrar, falando mal dele. E como que ele podia ter feito isso com ela? Mas na minha opinião, eu acho que ela ficou com mais raiva ainda, porque ela começou a situação a favor dela. Tipo, olha, sou eu que estou terminando com você. E o moleque chegou e deu uma marretada na cabeça dela. Cara, que coisa de criança. Depois disso, ela só começou a ficar mais e mais agressiva e insuportável. Um dia, quando a gente foi dormir na casa do Marcão, ele disse que a mãe dele não gostava de gente andando de pijama em casa depois que acordasse. Logo, ele pediu pra gente trocar de roupa assim que acordássemos, pra não ter confusão. Mas a Batata não quis. A mãe dele tava começando a olhar torto pra ela, e eu fui até a Batata e falei pra ela trocar de roupa como o Marcão pediu. Ela me olhou com uma cara de morta, revirou os olhos, bufou e se levantou pra trocar de roupa cheia de raivinha. Nós também ajudamos a arrumar a bagunça da noite anterior e a Batata sentada na poltrona desenhando. Mas eu acho que o pior foi na hora do almoço, quando a mãe dele serviu a mesa e ela não comeu nada. Ela só comeu a linguiça e a batata palha. Porque o arroz e as outras comidas tinham verdura e ela não comia nada dessas coisas. Ela ainda não ajudou a tirar a mesa. Todo mundo se levantou e ajudou. Nossa, cara, que ódio, mano. Eu vou ficar louco. Eu vou surtar, mano. Antes desse vídeo acabar, mano, eu vou estar no chão, maluco. Começou a me alfinetar mais e mais. Começando pelo dia que a gente foi no CCBB e a Batata chegou lá. Eu não ia conseguir conversar com alguém por mais de um dia. Se importasse com isso. E logo depois que a Batata me apresentou, a avó dela disse: então você. Cara, hoje não é o show. Nossa, ela fala tanto de você. E a Batata, na hora, arregalou os olhos e saiu levando a avó dela pra longe. Isso só me confirmou que na época ela falava mal de mim pelas costas. Até pra avó dela. Até pra avó? Meu Deus. Eu também, que ela fez um desenho pra mim no papel e me entregou toda feliz. Eu recebi o presente como qualquer pessoa normal. Eu recebi, admirei e agradeci pelo presente. Até que ela vira pra mim e fala: me devolve o desenho? É que ainda não tá pronto. Eu só queria te mostrar mesmo, mas ainda falta eu finalizar. Eu olhei pro desenho e ele tava no lápis. Eu achei que ela ia pintar ou algo assim e devolvi pra ela. Nunca mais vi esse desenho na vida. 2 anos depois, quando eu não era mais amiga dela, eu comentei isso com a Amanda e ela disse: nossa, pelo amor de Deus! Ela me encheu tanto o saco com isso. Ela não parava de reclamar. Então ela me mostrou Se ela tá chegando. E era basicamente a Amanda perguntando pra ela o porquê dela ter tirado o presente de mim. E essa foi a resposta. Porque ela não teve uma reação boa. Mas eu consegui ter a minha mini vingança por todas as coisas ruins que ela tinha me feito. Uma vez no Matsuri, a Batata cismou que tinha um garoto olhando pra ela. O garoto, na verdade, estava olhando pra Amanda, mas ela jurava que ele estava olhando pra ela. Era um garoto ou um velho? E começou a sussurrar um plano no meu ouvido. Até que teve um momento que ela começou a falar que queria ir lá falar com ele e eu vi isso como a minha oportunidade. E por que você não vai lá? Eu não sei. Será que ele vai me rejeitar? Claro que não, besta. Olha pra você. Você é linda. Ai, mano, por que? Não, Bruno, não. Não. Era que quanto mais você elogiava e dava atenção pra ela, mais ela estufava o peito e levantava a cabeça. Juro, pois eu falei tanto que ela foi atrás do cara. Ai, E ela chegou falando a seguinte frase: oi, Joseph, tá procurando uma terceira esposa? E não me arrependo. Eu sabia que ele ia rejeitar isso. Mas pra mim, o cara só ia dar uma risadinha sem graça, desconversar e ir embora. Mas ele superou todas as minhas expectativas. Isso realmente nem passou pela minha Como cabeça. assim? Depois que ela falou isso, o menino olhou pra ela com uma cara com
completamente neutro. Virou as costas e foi embora, deixando a batata plantada no meio do evento. Ele nem disse nada, ele só virou as costas e foi embora. Você é meu herói, eu te amo, menina Joseph. E depois disso, o garoto que ela tava afim viu um cretino vagabundo, mulherento, sem vergonha e por aí. E depois disso, nós finalmente entramos no arco de decadência da batata. Os últimos períodos que passamos com ela, até darmos um pé na bunda dela. E ela sumir de nossas vidas de uma vez por todas. Mano, eu tô ficando louco, cara. Eu tô ficando Quando o louco. terceiro período começou, logo veio o coronga. E a faculdade começou a dar aulas online. E os professores Tá na metade ainda, cara. Eu vou ficar maluco até isso acabar. Tinham semanas que a gente tinha 9 trabalhos pra entregar. Então eu fiz um cronograma pra ajudar o meu grupo a se organizar nessa confusão. Separei todos nós em suas respectivas responsabilidades e fomos fazendo os trabalhos. No começo tava tudo indo muito bem, até que a batata começou a dar problema de novo. Deu a louca na cabeça dela de que ela queria fazer basicamente todos os trabalhos sozinha. Porque ela dizia na nossa cara que a gente não era capaz de fazer melhor e que ela ia dar conta do trabalho sozinha. E no final, ela não dava conta de nada e a gente se ferrava. Teve uma vez que o professor deu 2 semanas para ele fazer um trabalho e quando chegou na noite anterior à entrega, ela mandou uma mensagem para Amanda tarde da noite pedindo para ela fazer o trabalho, porque ela não teve tempo de fazer. E a Amanda ficou a noite toda acordada com o pai dela fazendo o trabalho, que era para entregar em menos de 10 horas. Aí ela meio que chutou o balde e começou a fazer tudo de qualquer jeito. Vocês acham mesmo que isso é um trabalho digno de uma faculdade? Se você fosse um professor e um estudante entregasse isso, A Blaze sabe que você tem uma manhã pra viver. E a gente quer que você viva ele melhor do que hoje. isso como um trabalho final, eu tenho certeza que você não vai ficar muito feliz. Tudo ela reclamava, todo professor era um bosta, ninguém prestava, e tudo era motivo para ela dar ataque, o que gerou vários problemas no nosso grupo. Ela nunca fala Bruna sem ser um assunto sério, e ela não escreve direitinho também. Ela agora tá levando tudo que você fala como um ataque pessoal. Aí agora de manhã, eu fui perguntar pra ela se ela já tinha feito o trabalho de 2D, porque, né, é responsabilidade dela, e ela ainda não fez. E essa p*** é pra amanhã. Batata, você já fez o trabalho de 2D? Eu vou fazer agora. Meu Deus do céu. Ok, mano, além dela ter deixado esse trabalho que ela estava encarregada pra fazer de última hora, teve outro trabalho em que o professor deu 1 mês pra ela aprontar e ela só foi fazer na noite anterior à entrega, novamente. Eu não sei! Ah, eu já fiz isso, né? Eu também já fiz isso, mas eu não posso falar que eu tô certo em ter feito isso. Pros pictogramas, eu tava pensando em fazer estilo as placas antigas das ruas do Rio de Janeiro. Hoje, ela teve mais de 1 mês, literalmente, pra fazer essa 1 mês. Essa é pra amanhã e ela ainda não terminou. Mano, meu Uma das Deus do possibilidades céu, que eu tive cara. com ela foi um trabalho de um projeto em grupo que eu fiz. O professor pediu para fazer algumas alterações e apresentar de novo na próxima aula. Só que eu não lembro o que aconteceu, que eu não pude fazer as alterações e estava todo mundo ocupado, menos a batata. Então ela se ofereceu para fazer as pequenas mudanças. Eu mandei Ok. tudo separadinho para ela. Não tinha muito o que fazer. Era só trocar alguns argumentos e umas fotos. Só isso. E quando chegou o dia da apresentação, ela não tinha mudado nada do trabalho. O professor percebeu Mano, que meu ele Deus. feio com a gente. Foi um sermão. Tudo porque ela foi irresponsável, sendo que foi ela que disse que ia consertar. Mas né, ela não fazia trabalho nenhum direito. Mas a posta do Instagram dela tinha desenho todo santo dia. Ela dava mais importância para as coisas dela do que pro trabalho da faculdade e pro próprio grupo. Os ataques dela em relação a mim também se intensificaram bastante. Tudo que eu falava no grupo ela levava como uma ameaça ou indireta. Sendo que eu não fazia nada. Ela reclamava tanto de mim pra Amanda que às vezes a coitada me mandava uma mensagem desesperada pedindo pelo amor de Deus pra eu pedir desculpa pra Batata, pra fazer ela calar a boca, porque ela não aguentava mais. E eu ia lá pedir desculpas por uma coisa que eu não fiz, só pra ela deixar os meus amigos em paz. E foi justamente nesse período que eu decidi que eu não ia mais aturar ela. A esse ponto, Pô, eu e só meus amigos agora? não falavam Meu só em Deus! questão de trabalho. O grupo ficou silencioso e ninguém mais falava lá, porque ninguém mais queria ter contato com ela. A única que falava com ela era a Amanda, que dizia que a batata só piorava mais e mais a cada dia. A batata perguntava por que daquilo ter acontecido e Nossa, Amanda cara, explicava que a gente não queria mais falar com ela. cara. Comportamento e das coisas que ela falava e como elas estavam me atacando, ela sempre dizia que não entendia o porquê da gente parar de falar com ela. Mano, a garota fez basicamente uma apresentação de slide dizendo ponto por ponto do porquê você errou e mesmo assim ela não aceitava, ela não acreditava que a culpada
maluco, cara. Só de ouvir tudo isso, cara. Pararam de falar com ela. Meu Deus do céu, cara, que insuportável. Foi uma decisão nossa e ela tinha que respeitar isso. E mandou ela fazer uma terapia. Até indicando a própria Oxi. psicóloga que a Amanda frequentava. Tá Até pega. que algumas semanas depois, a Amanda recebe uma notícia vinda da psicóloga dela sobre a batata. Oi, Amanda, tudo bem? Então, eu estou vindo aqui te informar que eu não estarei mais tratando a batata, pois na nossa última sessão, ela me tratou de uma forma que nenhum outro paciente me Mano, não é possível. Não, não é possível. que ela foi completamente Não. ferrou, me xingou de coisas horríveis. Não, e eu não não acredito. estarei em contato com ela. Não acredito. Vocês têm noção Não, de que não, uma não, profissional não, se negou não, a tratar a batata? não, Vocês conseguem entender a gravidade das coisas que a batata deve ter falado pra essa mulher? Cara, eu tô rindo de nervoso, cara. Ela já tratou de pessoas psicóticas. Você tem noção? Mano. Vocês conseguem entender uma coisa dessas? Aí a batata veio cheia de raiva reclamar da psicóloga dela, dizendo que ela era uma Mano, eu tô rindo de nervoso, cara. Essa mulher é maluca. A batata é louca. Psicóloga, mas eles te dão uns tapas na cara pra você pensar. Com certeza, essa psicóloga não passou a mão na cabeça da batata e por isso que ela surtou. Ela deve ter falado que o problema realmente era ela, sendo que o que ela queria era que o Márcio ao lado dela e concordasse de que ela era coitada e nós Caraca, cara, que loucura. A batata achou uma péssima profissional. Ela tentou se desculpar com o Marcão, falando que ela estava pedindo desculpas pelas coisas que ela fez, mas que nós também fizemos isso e aquilo. Ou seja, ela só estava querendo jogar a culpa na gente. Mas ele, obviamente, não aceitou as desculpas e a batata ficou morrendo de raiva dele. A Ana disse pra ela que as coisas não iam se consertar assim, que isso ia levar tempo e que ele não era obrigado a aceitar as desculpas dela, sendo que ele ficou com raiva. E sabe o que ela disse? Mas eu já me humilhei o suficiente pedindo desculpas. Isso não é o bastante. Você tem uma cabeça. Já me humilhei o suficiente. Sim, porque pedir desculpas por você ter magoado alguém é se humilhar. Ela não pediu Sim, desculpas com de certeza. verdade. Foi tudo da boca pra fora. certeza. Só pra ela sair como alguém que estava tentando consertar as coisas. E aí que eu sempre falo, ela não tinha empatia alguma por ninguém. Ela só conseguia enxergar o lado dela, porque era isso que importava. Ela e apenas ela. Ela só tava correndo atrás da gente porque ela viu que ia ficar sozinha porque ninguém mais na turma aturava ela. E ela ficou desesperada. Como eu disse, a Amanda foi a única que continuou tendo contato, pois acreditava que a batata apenas estava passando por um período difícil. Mano, meu Deus, cara. Não, larga a mão. Só larga a mão, cara. Ela perdia tardes inteiras, noites de sono com sono. Nossa, não. Os ataques de raiva dela só pioravam. Mano, tô ficando louco só de ouvir isso, cara. Até que um dia, enquanto a Amanda estava consolando ela de um de seus ataques de vitimismo, a batata abriu a boca e disse: eu não tenho amigos mesmo, todo mundo me odeia. E a Amanda tava sendo o quê, sua vagabunda? Ela foi a única Nossa, manda Brooks, caraca, cara. contando com você. Calma lá, Brooks, calma. Calma, Finalmente começou a se tocar que a probabilidade da batata melhorar era inexistente. E ela me mandou uma mensagem falando: Bruna, eu não aguento mais. Mano, meu Deus, pra onde que vai essa história, cara? Meu Deus do céu. A partir daí, a paciência da Amanda começou a se esgotar. E os comportamentos da batata só pioraram. Mas nós ainda estávamos presos a ela por conta dos trabalhos. Então não tínhamos o que fazer a não Sim. ser aturá-la até aquele período acabar. E foi aí que caiu a ficha da batata. De que ela seria jogada pra fora do grupo uma hora ou outra. Era tudo questão de tempo e ela sabia disso. Então ela só jogou a toalha e resolveu tentar acabar com a gente na faculdade. Ela não ia mais nas aulas, sendo que ela era representante de turma, ela tinha que comparecer. Ela também vivia se atrasando ou nem ia para as reuniões de trabalho que a gente marcava. Então ela nem sabia o que estava acontecendo em certos trabalhos. Então, em um dia de reunião, enquanto só tinha eu e o Marcão na chamada do Zoom, a gente começou a comentar sobre essas coisas que ela estava fazendo. Nós só estávamos conversando sobre o assunto. Não estávamos falando mal dela e nem a ridicularizando. Só estávamos apontando as coisas que estavam acontecendo naquele momento. E do nada, ela veio na chamada e pega a gente falando sobre ela. E obviamente ela achou que nós estávamos falando mal dela. E foi correndo berrar com a Amanda. Eu cheguei pra fazer o trabalho com o Marcão e a Bruna e eles estavam falando mal de mim. Eles me odeiam. Eles querem acabar comigo. Tata, eles não estavam falando mal de mim. Não, mas eu sabia que
que eles estavam falando mal de mim. Eu sabia! Sabe, querida? Mas você fazia o quê? Meu Deus Chamar a do Meguca céu, de cara. retardada e ficar falando mal dela pelas costas Meu não é nada, né? Deus do Só céu, marcando sobre a cara. misofonia dele e ficar tirando sarro das questões dele não é nada. Que loucura, Não cara. vontade da Amanda e depois maltratar ela, sendo que ela fazia de tudo pra você, não é nada, né? Fica me perseguindo e literalmente Tá brava. A Bruna está brava, ela cara. até tentou se aproximar mais uma vez do Marcão, mas a esse ponto ele já estava de saco cheio. Mandou um textão falando o que ele pensava da situação e novamente ela não entendia o porquê da gente estar abandonando ela. Aí ela voltou Realmente, para a né? conta do vitimismo. E vocês acreditam que ela foi até a Amanda falando que ela deveria estar com algum problema de memória porque ela não se lembrava de nada disso que a gente falava que ela tinha feito? Bom. Ela se lembrava Muito do bom. Natal de 2005. Parabéns, hein? Agora, do terror que ela fazia com a gente todo santo dia, por 2 anos seguidos, ela não se lembrava. Obviamente, a Amanda É não difícil, contou essa, difícil. e a Batata passou para a fase final dela, a de não querer fazer A esse fase trabalho final. algum. Quando ela fazia, era um trabalho digno de amigo maternal. E tudo isso era planejado, não se engane não. O que ela queria Caraca, era cara. tacar o terror na nossa vida acadêmica, pra gente olhar e falar: a Batata tá fazendo todos os trabalhos cagados. Os professores querem nos matar. Não vamos mais deixar ela fazer as coisas. E ela ficar de bunda pra cima sem fazer nada. Isso não ia acontecer. Ela não ia na aula de trabalho pra estar encarregada? Pois eu ia. Anotava tudo que o professor queria e mandava um documento bonitinho para ela fazer o trabalho. Não foi na aula? Não tem problema. Tem aula gravadinha bonitinha lá no canto da faculdade. Divirta-se. Ela ficava pra morrer. Ela continuou fazendo os trabalhos todos cagados. Mas ela esperava que iam fazer o trabalho dela? Ai, eu não consigo fazer esse trabalho, desculpa. E eu virava pra ela e falava: não tem problema, todo mundo erra, refaça. E ela refazia, tudo cagado de novo. E obviamente eu mandava refazer. E isso virou um ciclo. Mas Mano, chegava meu as últimas Deus do entregas céu, e cara. ela, do nada, Tá como ela mesmo maluco. fala, fazia o melhor trabalho da sala. Por quê? Porque o trabalho era em grupo, mas a responsabilidade de fazer era dela. E ela queria ferrar com a gente. Mas quando Sim. chegava no final e ninguém tinha feito pra ela, ela sabia que se ela ferrasse a gente, ela também ia se ferrar. Por isso que ela fazia o trabalho direito depois. Até que teve o bendito dia Muito que ela bom. tentou jogar a carta do cima de mim pra cima de mim. O professor falou pra gente Lá fazer vem, o último cara. trabalho. Mano, tô com medo da onde vai ir E a agora. que estava com menos coisa era a Batata. Logo, pelas regras, ela que ia fazer. Aí ela me responde: mas eu não quero fazer. O sangue subiu, eu respirei, perguntei: Lá vem. por que, Batata? Aconteceu alguma coisa? Não, é que eu tô cansada. Cansada. Viva o Pré, o maior pré do Brasil! Faça uma recarga e ganhe tudo em dobro. Pra quem busca sempre estar no topo, cuidar da alimentação é chave. Chegou o Vida Prazer, uma linha zero lactose, zero glúten. Cansada. Batata, cansada pra mim Lá não vem. é desculpa. Tá todo mundo cansado. Então você vai fazer esse trabalho sim. Porque se você não fizer, ninguém vai. Então ou você faz ou a gente leva 0. Inclusive você. E ela fez. Durante as férias, a gente Ah, virou um grupo ok. de nós 4 e deixamos o outro grupo de lado, junto com a Batata. A Meguca até comentou com a gente que depois que a Batata saiu, ela finalmente passou a se sentir parte do grupo. Ela finalmente podia conversar fofo. em paz com a gente, sem se sentir desconfortável com a presença da Batata por perto. E na verdade, todos nós nos sentimos mais aliviados depois que fizemos o grupo. A Batata também deu uma sumida nas férias, mas mesmo assim, a Tá. Amanda sempre ia checar pra ver se ela estava bem. E ela tratava a Amanda com desdenho e ficava se vitimizando. Batata, você tá bem? Já estou há um tempo sem notícias suas. Estou preocupada com você. Cara, que loucura, cara. Não sei. O quê? Você tá bem? Vocês sentem saudade de mim? Batata. Mano, meu a Deus gente do pode céu, ficar cara. Eu vou saudável. ficar louco. Você tem que Eu vou ficar mudar. louco. Eu já falei pra você ir atrás de psicólogas e tudo que queremos. Cara, é meu que você Deus, pare não, de não, arrumar não, confusão não, com a não, Bruna tá por tudo louco, e qualquer cara. coisa. Não, não, Isso não, afeta não, muita não. gente, a você também. Não, Ou você muda esse não, comportamento ou não muda. Eu vou ficar A louco. decisão é sua. Aí começou o quinto período e a gente ficou sabendo que todas as matérias iam ser voltadas apenas para uma única matéria. Logo, iam ser os mesmos grupos para tudo. E a gente viu isso como a nossa deixa para largar a Batata
Chegou no dia da aula e o professor falou: Bruna, você já tem seu grupo? Sim, professor. Bruna, Amanda, Meguca, Isadora e Marcão. Só isso? Tá. Sim, pode fechar. A Isadora era uma menina da nossa sala que a gente também considerava amiga, mas assim como a Meguca, a Batata não deixava a gente chegar perto dela, então a gente só saiu ganhando. Oxi. A Batata surtou. Ela realmente acreditou que depois de tudo aquilo, a gente ia continuar fazendo trabalho com ela. Ela entrou em desespero, porque, pasmem, ninguém da sala gostava dela. Então ela não ia conseguir um grupo tão facilmente. Ela saiu correndo para reclamar com a Amanda, mas ela apenas desconversou e disse que foi uma decisão do grupo. Mas caso tivesse trabalhos em dupla, ela faria com a Batata sem problema. E quando ela viu que todos largaram da mão dela, quando ela viu que ninguém mais do grupo queria falar com ela, automaticamente a Amanda não servia mais. Porque para a Batata, a Amanda era a ponte que conectava todos nós. Então, se ela não tinha mais essa ponte, a Amanda era descartável. Então, como a Amanda se ofereceu para ajudar ela na faculdade, ela começou a querer conversar com a Amanda. A Batata tentou passar por cima dela em um trabalho em que o professor pediu para a dupla fazer um curta de 30 frames por pessoa. Mas a Batata tinha uma péssima relação com esse professor. E ao invés de fazer 30 frames, fez 60, sem avisar a Amanda. Justamente para a Amanda parecer uma preguiçosa e ficar manchada com o professor e a Batata sair de boa gente. Depois, na hora da entrega, a Batata disse que ia entregar o trabalho por elas. E quando a Amanda foi ver, ela tinha enviado o nome dela e o trabalho dela para parecer que a Amanda não tinha feito nada, que ela levaram 0. E essa foi a gota d'água pra mim. Batata, pra mim chega. Esse trabalho foi a gota d'água. Se lidar com você brigando com os outros já era ruim, fazer esse trabalho com você foi pior ainda. A gente nem se falava direito mais. Então eu vou me afastar de você. Porque ou eu me afasto, ou eu surto. Pra mim chega. Tudo bem, mas saiba que eu dei o meu melhor. Eu não tive a intenção de te prejudicar. Entendo que você fique melhor trabalhando entre os seus. E ela finalmente ficou a bunda na Batata e veio se juntar a nós no nosso partido. Meu Deus E do foi assim céu. que nos vimos na Batata. Viva! Acabou? Foi o que eu falaria se ela depois disso não continuasse tentando contato com a gente. Ela não desistiu. E ela jurava Não. que ela ainda teria uma segunda chance. Não. Que ela voltaria a ser do nosso grupo. Não. Depois que todos nós demos um basta nela, ela ainda estava confiante de que a gente ia voltar a sermos amigos. Mas ela se enganou e entrou em desespero quando viu que ninguém estava mais falando com ela ou perguntando como ela estava. Foi aí que ela tentou contato novamente. Ela até chegou a mandar mensagem pro Marcão, mas ele ignorou. Assim como a Amanda. E pra mim e pra Meguca, nem sinal de fumaça. Oi, Amanda. Eu penso muito no que houve e como todos estavam fazendo cobranças de você. E eu não tinha o direito de esperar nada de você nessa situação. Eu não me orgulho de nada do que eu fiz. E acho que você não irá me perdoar. E eu sei que eu não devo criar expectativas sobre as pessoas. E eu fui muito insuportável. Eu não quero que você continue com essa imagem minha. Um dia eu vou te provar que eu mudei. E que ações vão falar mais alto do que palavras. Nossa senhora. Ela realmente achou que a gente ia cair nessa. Como se alguém tão problemática que nem ela iria realmente mudar em algumas semanas. Assim como eu já me humilhei suficiente pedindo desculpas, eu também não tenho dúvidas de que isso daqui foi da boca pra fora. Principalmente quando ela falou, ações vão falar mais alto. Ela não tirou isso da cabeça dela. Isso daí foram meses de todos nós falando que ela tinha que mudar e não apenas dizer Cara, que que ia mudar. loucura, E ela cara. tá Meu falando Deus aqui do como se céu. ela tivesse feito a descoberta desse fenômeno. Ela mandou algumas mensagens pra Amanda dizendo que ela tinha mudado, que ela estava diferente, mas ela se provou continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Ignorante, arrogante, egocêntrica, sem empatia e irresponsável. Isso só se provou mais ainda no final do 6º período, onde a gente teve que montar um curta-metragem. E ela tava lá no grupo novo dela, fingindo que gostava de todo mundo. Só que no finalzinho desse período, Já tem ela novo teve grupo? apendicite e não pôde terminar a parte dele. Então todas nós ficamos iguais umas loucas tentando terminar o trabalho, sendo que faltavam 2 semanas pra entrega. Mas no final a gente conseguiu. E o professor falou que aquele foi o melhor trabalho Nossa, que que a gente tinha bonitinho. feito naquela matéria.
dificuldade que de aluno no final. Aí Que chegou o bonitinho, tempo para cara. apresentar. E quando eles foram mostrar o vídeo, que era a Batata que estava encarregada de editar, o som não saía e ninguém entendia o porquê. Até que o professor viu a desgraça. Ela estava mostrando o vídeo pelo programa de edição. Ela não tinha renderizado o trabalho final e estava mostrando um trabalho inacabado pro professor. Obviamente, o professor começou a dar os porros no grupo dela. Isso é inadmissível. Isso daqui é uma apresentação de projeto final. Como que o vídeo não tá finalizado? Aí a Batata começou a afinar a voz, se fazendo de coitadinha. Ah, não, não. Isso foi um imprevisto. Não. Minha. Imprevisto? Isso daí foi a falta de planejamento. O professor continuou a brigar mais e mais com ela, até que ela jogou a pérola da noite. Ai, professor, é que um membro do nosso grupo ficou doente na última semana e ficou complicado de eu finalizar o trabalho. Daí, ela passando a culpa dela para outras pessoas. Mas essa história não te soa familiar? Pois é, ela copiou o nosso problema para se fazer de coitada e para que o professor tivesse pena dela. Mas ele não teve. Isso não é desculpa. Isso foi responsabilidade Meu Deus sua do céu, e do seu cara. Que grupo. Isso loucura. nunca mais, de forma alguma, pode se repetir. Você me compreendeu? Ai, professor, desculpa. Mais tarde eu perguntei pro meu amigo Lala, que estava no grupo da Batata, o que tinha acontecido. Ele disse que ela chegou pro grupo e falou que ela ia fazer as coisas e que ela iria dar conta de fazer 70% do trabalho sozinha. Só que, como sempre, não deu conta. Eu não consigo finalizar os vídeos antes da apresentação. Ou seja, como o grupo dela foi o último, enquanto os outros estavam apresentando, ela ainda estava terminando o vídeo. E não deu tempo para renderizar porque o arquivo era muito grande. Eu não tenho dúvidas de que ela deixou aquilo para fazer no noite anterior à apresentação. Deixou tudo para cima da hora, como sempre. E o Lala ainda disse que ninguém tinha ficado doente. Só teve uma menina que ficou doente há meses atrás. Mas não na última semana, como ela tinha falado. Ela começou a apresentação falando toda orgulhosa e terminou falando mais fino do que normal. Quando voltou às aulas presenciais, ela tentou novamente falar com a gente. Tava todo mundo sentado em um banquinho, lanchando, até que a Batata passou pela gente e disse boa noite. E ninguém falou nada. Vai te embora, Carniça. Eu bem baixinho comecei a xingar ela e a Amanda começou a rir horrores. Eu fui rir também. E a minha risada não é a risada mais baixa do mundo. Então, óbvio que ela escutou e ela ficou com mais raiva ainda. Depois disso, ela ficou na dela por alguns dias. Mas isso não quer dizer que ela mudou em relação a gente. Porque um dia que estava na frente da sala, tirando dúvida com o professor, e a Amanda bem viu ela olhando pra gente, cochichando com a fulaninha e rindo. Ela revirava os olhos e ria alto, olhando pra gente. Que Só bacana, que ela hein? fez isso na frente do professor, que logo viu e elas calaram a boca. Eu não sei se ela tava falando mal da gente ou se ela tava tipo, olhem pra mim como eu estou me divertindo sem vocês. Mas que aquilo foi de dar pena foi. E vocês reconhecem essas meninas que a Batata começou a andar junto? Pois é, eram as mesmas meninas que odiavam a Batata no começo da faculdade. Disseram que que nunca bacana. mais iriam fazer um trabalho com ela. E a Batata Que vivia bacana. dizendo que odiava elas. Mas eu tenho quase certeza de que ela só conseguiu entrar nesse grupo porque ela contou uma história muito triste se favorecendo na situação. Assim como ela fez com a gente. Eles me humilharam. Me chamaram de horrorosa. Eu tentei apaziguar as coisas e eles Eu não devia riram da rir minha disso, cara e mas- me ignoraram. É. Eu não sei o que eu fiz pra eles me tratarem dessa maneira. Foi do nada. Eu nunca fiz nada pra eles. Oh, Eu só meu ajudei e eles me trataram assim. A gente também acha que ela escolheu especificamente esse grupo, mesmo sabendo que todos a odiavam, porque uma dessas meninas trabalhava no Combo Estúdio e a Batata queria muito entrar lá. Então, do jeito que essa garota é, eu não duvido nada que ela só se juntou a elas para ter uma oportunidade de entrar naquele estúdio. E no começo ela vivia grudada nessa menina que trabalhava lá. Coincidência? Eu acho que não! Mas pasmem, no final da faculdade, eram as duas conversando na sala e a Batata sentando na cadeira com cara de bunda, como sempre. Bom. Muito bom. E finalmente, esse foi o penúltimo vídeo sobre a Batata. E finalmente, Estamos chegando muito
finalizamento da saga da narcisista. Mas o que tem agora pra finalizar? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brux. E sejam Bem-vindos ao meu canal. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de clicar no like, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Tá pega. Tá pega. Tá pega. Tá pega. Tá pega. Como ganhar uma grana em 10 segundos? É só juntar 5 tampinhas de pontos no app do Zé Delivery. Mano, meu Deus do céu, quem que fez essa edição? Um monte de batata. Tá engraçado. Caraca, olha a animação, velho. Tá pega. Ok. Explica aí por que tá tudo preto. Tudo isso que eu contei pra vocês no último vídeo, a Batata enviou uma mensagem gigantesca pra gente no WhatsApp. Eu não vou ler ela pra vocês porque é algo pessoal, mas eu comentarei certos pontos que ela disse nessa carta aberta e que nos deixou um tanto que boquiabertos com a falta de noção dela. Logo de cara, quando ela mandou Será? a carta, ela fala que sabe que a gente iria rir disso e tirar sarro. E que talvez, foque no talvez, ela também faria a mesma coisa se estivesse no nosso lugar. E nós ficamos tipo, criatura, você fazia exatamente isso que você falou com a gente. Só que o pior de tudo é que você fazia isso enquanto se dizia ser nossa amiga. Então não vem dar uma de pobre coitada e que nós malvados nos rimos de você. Essa carta não funciona comigo não. Ela também disse que dizer que tinha mudado, que foi hipocrisia da ela vivia falando pra Amanda que ia mudar e ainda mandou uma mensagem falando que ela tinha mudado e que ela ia provar isso pra Ai, ela. mano, meu Deus do céu, cara. Chega dessa mulher. Todos os trabalhos que ela deixou de entregar ou fazer foi por pura negligência e incapacidade dela. Sendo que na maior parte das vezes, e olha que isso se repetiu no grupo novo em que ela estava, ela mesma dizia que ia fazer os trabalhos e no final não dava conta. E ainda teve a pachorra de dizer que estava tudo bem ela não ter feito os trabalhos. Eu sinceramente não sei o que passa na cabeça dela de que tudo que ela faz de errado tá tudo bem. E não é culpa dela. Sendo que ela prejudicava muito a gente, tanto mentalmente quanto na faculdade em si. O fato de que muitas das vezes a gente teve que limpar a boca dela, se explicar com o professor por conta dela, e depois ela confessar que ela fez isso de propósito, deixou a gente com muita raiva. Eu tô com a cabelo igual da puta. Grupo sempre estava ajudando uns aos outros, todo mundo dando o máximo de si. E ela não fez a parte dela porque ela não era capaz? Complicado isso. E ela ainda falou que ela deu o máximo de si e que as notas dos trabalhos que ela fazia eram boas. E sim, elas eram boas. Depois de a gente mandar ela fazer e refazer o trabalho 1 zilhão de vezes. Todo o trabalho que ela entregava sem ter sido analisado por nós antes da entrega, o professor queria comer o nosso fígado. Então, querida, as notas eram boas, mas não por sua causa. Uma das coisas que ela falou que literalmente me fez gritar quando eu li foi que ela coloca a culpa do conflito na gente também, falando que nós fomos tóxicos uns com os outros. E, mano, não. A única tóxica aqui era ela. Era ela que arrumava confusão no nosso grupo. Era ela que queria excluir as pessoas. Era ela que queria manipular as situações e os trabalhos. Era ela que falava mal da gente pelas costas e depois nos chamava de amiga. Foi ela que, mesmo contando todas as coisas de ruim que ela fez, decidiu continuar com esse comportamento doentio. Perdeu a nossa amizade. As únicas vezes que eu fui babaca com ela foi no dia do pijama que eu decidi ignorar ela, o dia que eu fiz ela dar em cima de um garoto que eu sabia que ela era Isso foi e quando eu engraçado. dei uma indireta nela de que talvez nós não fôssemos mais amigos do mundo. De resto, tudo que eu fiz foi chamar a atenção dela ou perder a paciência e dizer algo que todos estavam querendo dizer. E Armando, Marcão e a Mebuca nunca, eu digo nunca, fizeram nada desse com ela. Então não vem jogar a sua responsabilidade no cratismo pra cima da gente, porque a única tóxica aqui foi você. Isso também só prova que ela ainda não entendeu o problema da situação, que é ela. Se nós fôssemos tóxicos uns com os outros, igual ela falou, a gente já teria deixado de ser amigos há muito tempo.
Mas não, são 6 anos de amizade, 3 anos de amizade sem a Batata, e a gente continua mais amigos do que nunca. Caraca, que legal, cara. Isso eu não sabia. Nos encontramos sempre que dá oportunidade. Ah, legal. Adoramos contar do nosso dia a dia, das nossas conquistas de pequenas a grandes. Eu tenho E ódio da... 100% em tudo. E nos importamos uns com os outros. Então nós não somos tóxicos uns com os outros. A única problemática aqui foi você. Se todos os grupos de amigos, seja na escola, no curso ou na faculdade, acabaram deixando ela de lado e ela nunca teve amigos, igual ela mesma falava o tempo todo, quem é o denominador comum dessas situações? E uma coisa que Caraca, denominador comum. Olha a palavra da quando boca. ela estava tentando ganhar a confiança da Amanda e do Marcão de novo, ela falava muito que o fato dela agir daquela forma com a gente foi porque ela nunca teve amigos. E logo, ela não sabia como lidar com tudo isso. E cara, o fato de você não ter tido a experiência de ter amigos não te livra do fato de você ter sido uma pessoa horrível com a gente. Isso não é questão de ter experiência. Sim, é isso questão é de verdade. você ser uma boa pessoa e ter bom senso. É você saber que falar mal dos seus amigos é ruim. É você saber que manipular e jogar uns contra os outros é ruim. Isso é o básico da empatia. De você ter noção de que se você excluir alguém, ela vai se sentir triste. Isso é o básico do verdade. ser humano. Não é que ela nunca teve amigos porque ela não sabe se comportar por falta de experiência. E a realidade é que ela nunca teve amigos porque ela, na sua essência, não sabe se comportar igual um ser humano decente. E ela ainda diz que a separação foi dolorida pra ela, né? Porque pra gente foi um alívio. Quando a Amanda finalmente chutou a bunda dela, a gente soltou fogos no WhatsApp. Finalmente estávamos livres dela. A Amanda não teve mais dor de cabeça com as confusões que ela causava. Finalmente se sentiu parte do grupo. Eu parei de ser perseguida por cada espirro que eu dava. E o Marcão poderia finalmente falar dos interesses dele o quanto ele quisesse, sem que tivesse alguém pra mudar de assunto. Então, não tem uma alma que eu sofrendo pela perda da nossa amizade. A outra coisa que literalmente me fez querer me jogar de uma janela fechada foi quando ela falou que ela ainda tinha respeito pela gente. Ai, mano, meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Peraí. Foi quando ela falou que ela ainda tinha respeito pela gente. E nós ficamos tipo, respeito? Caceta, se você tem respeito, imagina não ter. Ela nunca Imagina se não tivesse. respeitou a gente. E ela provou isso em inúmeras ocasiões. E eu juro que quando eu li isso, eu dei um berro tão alto que o universo inteiro... Ela continuou insistindo de que não tivemos uma boa comunicação, que tudo isso que aconteceu foi acumulado e por isso a nossa amizade acabou. E mano, Com todas certeza. as vezes que a Amanda disse pra ela das brigas e das tretas que ela precisava parar, repensar o que ela fez, mudar de comportamento, o que se passa na cabeça da menina? Porque parece que a gente só chegou e largou ela do nada, sem explicação nenhuma. Quando na verdade tiveram inúmeros avisos e pedidos de mudança, mas ela ficou por ignorá-los. E para finalizar com chave de ouro, ela ainda disse que tudo o que aconteceu ainda era muito confuso e que as memórias estavam passadas. Ela diz na verdade que era máscara. E sempre que ela coloca o mau caratismo na cara dela, ela não tem mais controle sobre suas ações. E foi isso. Nós apenas ignoramos tudo e no final ela estava certa. Nós realmente demos umas boas risadas de tudo isso. Não foi tão bom. Ela nunca mais veio falar com a gente. Graças a todas as entidades divinas desse mundo, a saga da Batata finalmente chegou ao fim. E não se deixe enganar por essa carta. Ela não se sente culpada, ela não se arrepende de nada. E a prova tá na parte em que ela continua ignorando o fato dela ter feito coisas horríveis com a gente, botando a culpa na mente embaçada dela. Essa história acabou de dormir. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela sabia muito bem que falando mal de mim e da Bebuca pra Amanda e pro Marcão poderia desfazer a nossa amizade. E assim, ela poderia finalmente isolar eles dois só pra ela. Ela sabia muito bem que, gerando essa discórdia, ela podia desbalancear o grupo e assim manipular cada um de nós. Esse sempre foi o plano dela, manipular cada um de nós. Ela nunca vai mudar porque ela nunca vai entender que o problema é
Logo, esse tipo de pessoa não tem conserto. E a melhor coisa que você pode fazer é se distanciar pelo seu bem e pelo bem da sua saúde mental. Isso é verdade. Não muda. Lembra dos 9 tópicos de narcisismo que eu falei no primeiro vídeo? Tem uma sensação grandiosa da própria importância, é Sim. preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, Sim. de beleza ou amor ideal, acredita ser especial e único, demanda admiração excessiva, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável, tira vantagens de outros para atingir os próprios fins, carece de empatia, é frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros invejam e demonstra comportamentos arrogantes e insolentes. Se você viu todos os vídeos, e eu te garanto que nada foi exagerado, então você consegue ver que ela tica todos os quadrinhos do narcisismo. Nesse caso, eu não acho que você precisa ser um psicólogo ou psiquiatra para ver algo que é tão gritante na sua cara. Apenas tome cuidado com esse tipo de gente. E é assim que eu termino a saga de 10 vídeos sobre como essa única pessoa fez os nossos anos de faculdade um completo inferno. 10 E foi vídeos? assim que eu sobrevivi a uma narcisista. Que vídeo legal, cara. Que vídeo legal. Cara, legal demais, mano. Que série absurda. Parabéns pra Bruce, primeiramente, por ter feito a série no geral. Ficou muito legal. Que ódio da batata, cara. Meu Deus do céu, mano. Eu não consegui terminar esse vídeo sem ficar de boa, mano. Não dá. Não tem como. Se você ficar de boa assistindo um bagulho desse, mano, você é doido. Mas enfim, eu não quero enrolar mais. Esse vídeo tá muito longo. Parabéns pra Bruce. Eu gostei demais. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. De verdade mesmo. Obrigado pra você que assistiu até o final. Por favor, tenta não sair desse vídeo sem dar um like aqui embaixo. E se você quiser, também tem um outro vídeo pra você estar assistindo aqui do Torage Jovem do meu lado. É só clicar aí do lado pra você estar assistindo. E é isso. A gente também se vê no próximo vídeo por aqui. Tchau, tchau! Tchau! E foi isso.